Então, boa tarde a todos para mais um ciclo de seminários do Instituto de Formação de Educadores. Hoje nós vamos ter a presença do professor Bruno Pastoriza. Bruno Pastoriza é professor adjunto na Universidade Federal de Pelotas, pós-graduação em licenciatura em Química, mestrado e doutorado em Educação em Ciências Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, trabalha com formação de professores de ciências, transitando na área de filosofia, pensada para o ensino de ciências. Atua em diferentes disciplinas no curso de licenciatura em Química e no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática e programa de pós-graduação em Química. Coordenador do Laboratório de Ensino de Química, LABEC UFPEL, também coordenador do curso de licenciatura em Química, ex-orientador do PIBID e pesquisa na área de estratégias metodológicas e recursos educacionais para o ensino de ciências e química. O professor Bruno Pastoriza, né, antes de mais nada, já quero lhe agradecer por aceitar o convite e vir passar essa tarde aqui conosco, né, compartilhando um pouco de sua experiência. Ele vem falar um pouquinho sobre ciência, né, a ciência que ele não concorda. E então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso ciclo de seminários. Por favor, a palavra é toda sua. Obrigado. Eu que agradeço, né, ao Gilson, ao Alessandro, né, aos colegas da UFCA, né, certamente é um prazer estar com vocês essa tarde, principalmente em função de que, né, a distância talvez seja mais impeditiva, né, de atividades presenciais, e diga-se de passagem, embora toda a tragédia que a gente tem nesse momento atual, né, todas as situações complicadas, né, que a gente vive nesse momento, penso que algumas das aprendizagens que a gente pode tentar tirar desse processo, né, é essa nova experiência com outras plataformas, com outras ferramentas, né, digitais, e que possibilita talvez esse tipo de interação que, embora em alguns momentos a gente já faça, né, algumas bancas, defesas, né, o próprio Alessandro já integrou uma banca aqui com a gente, né, parece que agora foi potencializado, né, então eu agradeço o convite dos colegas por conta disso, e espero, né, poder contribuir com a discussão aqui, mas no sentido de trazer algumas problematizações, incomodar, talvez tensionar algumas ideias, né, e a partir disso a gente poder juntos aqui conversar, né. O Alessandro havia me dito inicialmente que nós temos bastantes alunos, né, aqui no seminário, né, então busquei fazer uma conversação que seja acessível a todos e que a gente possa, a partir dela, pensar conjuntamente, né, sobre essa ciência, né. Com isso, eu gostaria de projetar aqui a tela, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Aqui, está carregando. Sim, estamos vendo já. Estamos vendo, sim. Perfeito. Aparece para vocês, mas não para mim. Ok, deixa eu abrir aqui meu PowerPoint aqui. Então, né, como o professor Gilson colocou na abertura, né, o título dessa fala, penso que ela busca representar um pouco mais alguns entendimentos que a gente sistematicamente ouve quando trabalha com ensino de ciências, né, ou se a gente não ouve isso, a gente acaba tendo contato com essas discussões, com essas posições, né, em algum momento. Quando alguém fala que, mas eu não concordo com essa ciência, né, que eu não concordo com essa discussão que vocês me apresentam. E a partir disso, eu gostaria de pensar as relações entre o descrédito da ciência, a produção do conhecimento pela pesquisa, né, e para a gente pensar o próprio ensino de química ou ensino de ciências, né, num sentido um pouco mais abrangente, uma vez que nós temos colegas também de outros campos do saber aqui junto com a gente. Para fazer isso, eu gostaria de passar com vocês por 6 pontos, né, e, obviamente, penso que podem ficar, assim, à vontade, né, na dinâmica de vocês dos ciclos de seminários, se quiserem fazer alguma
interrupção durante a fala ou após a fala, né, acho que a gente pode ser mais livre nesse sentido. Então, nesses 6 pontos, inicialmente, eu quero trabalhar um pouco do cenário atual, que vai ser o ponto a partir do qual eu vou retirar as discussões, né, ou pelo menos o âmago da discussão da fala. Disso, apresentar, né, a ideia de tempos de crise, quando essa legitimidade da ciência ela vai ser questionada. No terceiro ponto, eu quero trazer um pouco de uma nota epistemológica, né, e essa discussão sobre a importância de conhecer o funcionamento da ciência. No quarto item, eu quero tensionar um pouco a relação entre opinião e conhecimento sistematizado. O quinto item, basicamente, ele busca saber, e daí? Né? O que isso tem a ver com o ensino de ciências? E dessas discussões, então, eu encerro a fala com provocações, né? E como eu já referi, acho que a minha intenção é fazer um debate um pouco mais amplo do que especificamente trabalhar questões de cunho um pouco mais teóricos, né? Mas também, durante as perguntas, a gente pode entrar nessas conversações, né? Caso assim desejarem, né? Então, para que o nosso público mais amplo também possa participar. Para falar, então, um pouco do cenário atual, né, eu gostaria de iniciar localizando o debate, né? E localizar o debate, para os colegas que estão, né, aí na UFCA, implica em evidenciar, né, basicamente da onde que eu estou falando. Estou falando aqui da Universidade Federal de Pelotas, né, e se a gente assumir, né, o nosso continente latino-americano, né, se a gente assumir o nosso país continente Brasil, nós estamos lá no finalzinho, né, de cima para baixo, como, né, os colegas já bem pontuaram, e como eu brinquei antes, né, acho que das outras pessoas entrarem, né, e tem gente que fala que aqui é o fim do mundo, a gente assume que é onde começa o mundo, e talvez o professor Alessandro concorde comigo, né. A UFPEL, ela é uma universidade já bem consolidada, né, com 50 anos de história. Nós temos mais de 16 mil estudantes de graduação, né, quase 2 mil estudantes em EAD, mais de 1.000 estudantes em mestrado, também doutorado, né, cerca de umas 300 pessoas em especialização. Nós temos mestrado profissional, contamos com, em média, né, 1.300 docentes, porque isso, nos últimos tempos, né, pelas aposentadorias e essas discussões mais recentes, tem variado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nós temos também mais de 1.300 técnicos administrativos, quase 100 professores substitutos, né? E então, em termos de instituição, a UFPEL, ela tem um porte que não é dos maiores, né, das universidades, mas também não é dos menores, o que implica uma instituição que vem trabalhando já há um bom tempo e sendo reconhecida pelas discussões que faz nos seus mais diversos campos. Penso eu que o mais recente conhecido em termos do Brasil foi as discussões no campo da epidemiologia, né? Campo que o próprio reitor atua na sua formação já há muito tempo, né? Ele tem essas discussões no próprio programa de pós-graduação em epidemiologia, e acredito que foi por talvez esse aspecto que a UFPEL foi mais conhecida nos últimos momentos. Contudo, né, esse cenário atual, se eu localizo de onde estou falando, né, também penso ser interessante marcar da onde, né, que surge essas falas, essas inquietações, e isso tem tudo a ver com a questão da atual pandemia. Se a gente fizer uma linha cronológica muito simplificada, né, a gente pode assumir que em dezembro de 2019, a gente recebe uma notificação mundial a partir da China, já na viradinha do ano, sobre um vírus com características de síndrome respiratória, né, que estavam vendo, analisando. De dezembro a março, nós já evidenciamos mais de 58 países com grandes taxas de contágio e efeitos sérios por conta, né, do SARS-CoV-2, que a gente vai costumeiramente chamar de coronavírus, né, ou Covid-19. Em julho de 2020, né, basicamente há pouco tempo atrás, nós tínhamos a Semana Epidemiológica 27, foram confirmados mais de 11 milhões de casos de Covid no mundo, né, o que retrata muito mais essa ideia de pandemia. Se a gente for analisar essas discussões, né, nesse momento de pensar, né, o que fazer, o que não fazer, isso é besteira, isso é uma gripezinha, não, isso é o fim da humanidade, né, o fim da raça humana na Terra, enfim, né, várias conversações anteriores já vão encaminhando a nossa discussão aqui, né.
se eu concordo ou se eu não concordo, penso eu que isso é algo muito mais para além do que discutirmos opiniões, né? Nós temos que discutir a produção do próprio conhecimento e a postura desse conhecimento nesse cenário. Por isso que, para problematizar um pouquinho aqui, para introduzir algumas discussões, eu vou me apoiar basicamente em dois documentos. Um documento oficial, né, do nosso governo, que é o Boletim Epidemiológico Especial produzido pelo Ministério da Saúde. O outro é um site, né, a World in Data, que também apoia as discussões do Ministério da Saúde e é alimentado por diferentes ministérios, né, de outros países, de outras organizações, enfim, tá? Para todas as referências que eu for trazer aqui na apresentação, eu tomei a liberdade de também já deixá-las no sistema de QR Code, e espero que vocês, se tiverem interesse, possam registrar esses códigos, né, para depois acessar. Penso eu que é um pouco mais prático do que ficar copiando a referência, tá certo? Então, com base nesses dois documentos, para falar um pouco desse cenário atual, gostaria de rapidamente passar por alguns dados. Por exemplo, né, os dados em casos por milhão de confirmações de contágio, né, do Covid-19. Basicamente, a gente consegue, deixa eu botar o meu pointer aqui, a gente consegue evidenciar, né, que o Brasil, nas últimas semanas, né, nos últimos dias epidemiológicos aqui, lidera, né, o ranking mundial em termos de contágio, né. Nós evidenciamos também que, por exemplo, o Chile teve um pico gigantesco e depois foi tomando conta, né, mas a gente também percebe que vários países, né, basicamente estão se aproximando de zero em termos do seu contágio, ou se aproximaram de zero e estão crescendo, mas ainda no nível que se considera controlado. Similarmente, a gente pode buscar essa média, né, para os casos diários de contágio, né, para os novos casos confirmados, e observem que esse gráfico aqui está em escala logarítmica, né, então, enquanto o anterior estava em escala de casos por milhão, esse aqui está em escala logarítmica, e a gente evidencia que ainda nos casos diários, né, Brasil e Estados Unidos estão com uma frequência ainda muito grande. Por exemplo, veja-se o caso da Itália, né, que teve um grande decréscimo, e agora temos, como vários outros países, um processo inicial de subida também desses dados. Novamente, uma vez que nós estamos em escala logarítmica, né, evidenciem que essa subida aqui não é tão ascendente como, por exemplo, essa daqui, né, então vale a pena essas observações. Contudo, a gente pode não olhar apenas para a parte de contágio, mas também a gente pode olhar uma relação entre a proposta de contágio diário e os números de casos confirmados, né, colocando isso numa escala logarítmica também, né, e aqui a gente pode evidenciar um gráfico como esse para falar em termos das chamadas curvas, né, sistematicamente se fala de achatar a curva ou de modificar a curva. Num gráfico como esse, a gente consegue evidenciar que essas curvas, né, tem muito a ver com um processo em que o crescimento de casos diários, ele decresce, né, e tende a se estabilizar em termos de um total de casos. Por exemplo, aqui a China, né, chegou numa proporção de logaritmo de 1000, né, de casos, e se estabilizou em cerca de 100 mil casos totais. Né, enquanto que se a gente for observar essa reta, que para mim aqui pelo menos parece um bordô, um vermelho escuro, tá? Se a gente for analisar o processo de construção desse gráfico para o Brasil, ele é bem diferente dos outros países, porque a maior parte dele já teve esse decréscimo acentuado aqui, que evidencia, digamos, um controle desse processo. O Brasil segue crescente. Esta outra curva que nós temos aqui é referente aos Estados Unidos, que tem algumas oscilações também, né? Então, nesse sentido, a partir do momento que nós estamos num processo de extrema polarização, um processo de extrema dificuldade de decisões,
um processo complicado de, muitas vezes, evidenciar o que efetivamente eu posso confiar ou não posso confiar, e que surge a discussão sobre confio ou não confio nessa ciência, né? A gente pode evidenciar isso. Ainda seguindo com algum desses dados, só para a gente poder fomentar o debate, se a gente for ver em relação ao número de mortes, né, basicamente o Brasil tem estabilizado a sua curva, ainda numa escala logarítmica, né, o que não é bom, porque tem estabilizado ainda, nós temos cerca de 900 e tantas mortes diárias, né, segundo os dados oficiais, né, do Ministério da Saúde e desta fonte que também o Ministério da Saúde utiliza, né, similar aos Estados Unidos. Em compensação, se a gente for ver outros países, né, nós temos curvas extremamente descendentes que marcam, né, um controle significativo da pandemia em seu território. Se a gente for olhar isso aqui, né, essas discussões sobre as mortes, né, comparando as mortes diárias em relação às mortes totais, novamente nós evidenciamos o que significa, né, controlar esta curva, né, que a gente evidencia num gráfico como esse, né, uma curva descendente muito extremada, né, em termos de controlar o número total de casos e também estagnar, né, ou diminuir o máximo possível o número de casos diários de morte. Novamente, o que nos preocupa é que no Brasil não há esta curva, ou não há nem a sinalização desta diminuição dessa curva, né? Nos Estados Unidos nós evidenciamos que isso parece que tenha começado um controle, né, deste processo. Possibilidades para isso? Bom, testes, né, isolamento, que sim, temos uma discussão sobre isso, e uma série de outras questões. Se a gente for analisar essa relação entre o total de casos e o de mortes, né, nós evidenciamos que nós já estamos um total de acima de 3 milhões de casos confirmados, né, e nós estamos aqui por volta de 100 e pouquinhos mil total de mortes confirmadas, o que dá uma mortalidade de cerca de 3%, dá um pouquinho acima de 3%, e o que parece ser uma boa perspectiva, uma vez que há algumas 5 ou 6 semanas atrás, se não me falha essa informação, nós tínhamos por volta de 4 a 5% de mortalidade. Então parece que há um processo de melhora nesse aspecto, pelo menos. Em termos só de comparações, né, a gente pode evidenciar que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um caso que tomou proporções também para além do Rio Grande do Sul, não sei se chegou até o caso do Cariri, né, foi o incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas, né, foi algo de extrema comoção, algo de extremo debate aqui na sociedade. Isso modificou, por exemplo, toda a sistemática de alvarás de bombeiros, etc., né, com 242 mortes. Ou, por exemplo, né, uma das doenças mais significativas que nós temos no Brasil, né, de caráter endêmico, e que sistematicamente a gente ouve falar e que causa muitos problemas, os óbitos por dengue. Em 2019, por exemplo, foram 782 mortes por dengue. Ou se a gente buscar uma proporção internacional, né, o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né, das duas torres, que também isso gera uma comoção mundial e mudou basicamente a história, o rumo da história a partir de lá. Nós tivemos 2.700 mortes, ou se nós pegarmos dados de trânsito no Brasil, no ano passado, o total de mortes em trânsito no Brasil foi 32.655 mortes, né? O que é uma coisa assombrosa. Se a gente comparar esses números, embora estejamos falando de mortes, é sempre problemático, né, essa situação, a gente evidencia que esses números não são tão significativos quanto os números que, no data de hoje de manhã eu atualizei esses valores, né, com os dados oficiais do Ministério e desse portal, né, que os outros países também alimentam com dados. Nós temos hoje 116.580 mortes registradas, né, associadas ao Covid-19. Então, é basicamente desse cenário, né, que nós estamos falando, né. Infelizmente, não há como falarmos de uma discussão em quaisquer área, penso eu, atual na universidade, fora da universidade, na família, sem passar por isso, né. E eu penso que necessariamente a gente passa por isso
porque são dados muito preocupantes, né? E isso tem tudo a ver com a problematização que eu quero trazer hoje aqui com vocês, porque, afinal, a gente pode evidenciar que estamos num tempo de crise. E esse tempo de crise, ele chega conjuntamente com esse questionamento da legitimidade da ciência. E que, nesse caso, é um questionamento que vem por fora da própria ciência, né? Uma vez que a ciência internamente, eu quero evidenciar com vocês, tende, não que realize, mas tende a se questionar de modo significativo. Talvez, e aqui no Brasil isso fique mais patente, né? Uma das maiores crises que a gente evidencia que mexe com a ciência é uma relação entre política e ciência, né? Estamos num processo que necessariamente a gente evidencia há uma série de discussões de nível político, né? Principalmente no Brasil, mas também não só no Brasil, como a gente evidencia nessas várias reportagens que nós temos aqui, né? E que vocês podem acessar também livremente, que sistematicamente tensionam várias e várias discussões ou recomendações produzidas pelo campo da ciência. E aqui estou sendo extremamente generalista, né? A gente sabe que essas discussões especificamente estão no campo da área médica, né? Da área biológica, epidemiológica, bacteriológica, virológica, enfim, né? Que compõem esse campo que a gente pode associar, né, nesse nome tão amplo assim de ciência. E evidenciamos que sim, temos uma crise de um nível político, né, que talvez, se formos olhar para processos de anos anteriores ou décadas anteriores, não evidenciávamos tão assim significativamente, embora se a gente for olhar para a universidade, né, sistematicamente a universidade está batalhando por verbas, por fundos, por manutenção, né, por apoio financeiro, mas penso que isto está numa ordem, enquanto o tensionamento com aquilo que nós conhecemos como ciência propõe, discute, encaminha, né, nunca foi tão questionado, tensionado ou tratado com certo descrédito, né, como ultimamente. Por exemplo, né, e aqui, essa aqui é um print de uma tela de um WhatsApp, meu WhatsApp particular, de um grupo de família, como todo mundo deve ter, né? Chegamos ao ponto, por exemplo, que uma mensagem de WhatsApp como essa, né, tem mais efeito, ele é mais significativo nas pessoas do que efetivamente informações, discussões, né, uma série de processos que as várias universidades, grupos de especialistas vêm fazendo sobre os procedimentos, processos, tratamentos, medicações, etc., neste período de pandemia. Para quem não viu esse vídeo, né, essa doutora Stella Emanuele, que trabalha em Houston, ela falou que já tratou centenas de pacientes, talvez milhares de pacientes, com a famosa cloroquina, e que está havendo um processo de esconder dados, etc., para isso, né? Eu não questiono a discussão do vídeo dela, tá? Veja que esse não é o ponto. O meu questionamento é a mensagem que chega abaixo, logo abaixo, na sequência. Veja que eu acabei não pegando ali o horário do vídeo. Ali, ó, 14h38, né? Às 15h36, não deu nem uma hora, né, de distância entre o vídeo e o comentário abaixo, de um familiar. O familiar corresponde, né? Ok, perfeito, soquinho, né? Essas verdades não agradam muitas pessoas, infelizmente. É mais fácil manipulável ostentar números de mortes, infelizmente. E aí, ao longo desses comentários, né? E aí, obviamente, me senti implicado em comentar, seguir essa conversa com o grupo da família, na discussão, bom, será que a gente consegue verificar a veracidade desse vídeo? Será que as informações que essa doutora coloca, né, temos condições de evidenciar alguns dados, né, sobre isso? Esses casos que ela fala, há registro ou não há registro, né? E a partir desse momento a gente começa a problematizar os sistemas atuais de legitimação desses conhecimentos, que aliás, nesse caso, na minha posição, não seriam conhecimentos, mas seria, né, uma opinião revestida
de uma pretensa legitimidade, como trabalhar isso? Como buscar, por exemplo, nesse processo de ampliação das discussões de um campo que chegam à sociedade, e aí me recordo muito bem de um teórico, né, chamado Sérgio Moscovici, que trabalhou sobre as representações sociais, né, no sentido de que esses processos que são feitos num campo reificado vão se expandindo até ganhar a sociedade, mas até que ponto essa expansão que chega à sociedade chega de modo que potencialize essa sociedade para melhor agir, pensar, decidir, enfim, né? Porque, evidentemente, né, uma mensagem como essa parece que está muito mais presa a uma postura relacionada a uma crise política, e vejam, né, se a gente faz uma análise de discurso nesse processo, está ali presente a crise política e não a crise, ou melhor, está a crise política e científica, mas o debate está muito mais no sentido político e não um debate no sentido do conhecimento, né? Contudo, né, nem só de casos talvez problemáticos e negativos a gente evidencia situações, porque sim, temos propostas, projetos, né, que tentam legitimar e associar essas questões de política e ciência, inclusive com trabalhos, né, que analisaram essas propostas, né, trabalho com vários autores, com várias instituições participando, que, por exemplo, né, estudaram o caso de um país mínimo, um país né, que em termos mundiais tem pouca expressão, em termos territoriais tem pouca expressão, mas que é um país economicamente pobre, né, mas que controlou o Covid, teve, obviamente, casos de contágio, mas não teve mortes, né? Então, existem estudos nesse sentido e, basicamente, para a tomada de decisão, para o encaminhamento das discussões, nesses casos, se evidencia uma associação muito forte entre decisões políticas, da esfera de governo, da esfera, não só de governo, mas esferas políticas mais amplas também na sociedade, com as discussões da comunidade científica. Ou ainda, por exemplo, né, a Alemanha, que aí sim é um país que, embora territorialmente pequeno, tem uma presença muito grande na economia e talvez muito mais na política mundial, né? Então, temos exemplos também de associações significativas com resultados e estudos, né, discutidos pela comunidade, que têm relação, né, com essa associação positiva, propositiva entre uma atitude política e a ciência. Ou ainda, por exemplo, na Coreia do Sul, né, que já havia experimentado, talvez com um gosto muito amargo, a situação da MERS, né, que houve alguns anos atrás, que também é uma síndrome que abalou o sistema deles, e a partir disso eles se organizaram, né? Claro, cada um desses exemplos com seus sistemas próprios. Por exemplo, a Coreia do Sul, né, um sistema muito mais autoritário, ainda que não tanto como o seu vizinho, né, mas muito mais autoritário. A Alemanha, talvez um processo menos autoritário, mas muito mais trazendo a consciência social, né, e o Vietnã com uma ação muito próxima de ação de governo mesmo, né. E isso tem a ver com esta corrida também, né, ao pote dourado. Porque nesse tempo de crise, a gente também evidencia que temos crises entre a ciência e seu próprio financiamento. Haja vista, né, os editais, nós temos aqui a FAPERGS, né, a Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, mas também como CAPES, CNPq, né, que sistematicamente tendem a direcionar verbas e custeios para aliás, para pesquisas de interesse, né, dessas agências, desses centros, né, de financiamento, né, o que também a gente pode colocar em discussão outras crises, como as doenças negligenciadas, né, por exemplo, dengue, chikungunya, que são endemias subtropicais, tendem a não ter tanto financiamento assim, embora que no governo brasileiro tenha, porque isso afeta, né, nós aqui,
mas de termos globais também são consideradas doenças negligenciadas, né? Então, novamente, a gente evidencia que a crise que nós passamos, não só atuais, mas essas crises de modo geral, que têm relação com a ciência, também passam por essas discussões, não só políticas, mas de financiamento e muitas outras, né? Mas que a gente pode evidenciar que nesse processo há uma construção, né, de conhecimentos e propostas no campo da ciência que se articulam com esses outros campos. Embora a gente não pode assumir, né, essa ciência desinteressada, como muitas vezes alguns colegas apregoam, né, como se a sua ciência fosse totalmente desinteressada. Mas também a gente não pode esquecer que os financiamentos são totalmente interessados. Eles respondem a demandas, e muitas vezes demandas geradas não por uma comoção social, mas por grupos que têm o poder de decisão nesse processo. Isso tudo eu vejo associado ao processo, né, de crise da ciência que a gente evidencia. Nessas discussões, eu quero puxar elas agora e inserir no conjunto do terceiro ponto de discussão, que é com relação a essa nota epistemológica e a importância de conhecer o funcionamento da ciência para a gente poder pensar e se posicionar nesses tempos de crise. E aí eu começo e trago aqui este livro principalmente por assumir que nós temos vários alunos aqui de graduação que participam, né, desse seminário, né? Eu trago esse livro do Alan Chalmers que fala o que é ciência final, né? E aí eu copio ele. O que é ciência final, inicialmente? E aí, evidenciando essas discussões, né, do Alan Chalmers, e que eu sugiro, assim, né, que é básico a qualquer discente de graduação, que até ao final do seu curso se aproprie dessas discussões, né, que traga as discussões desse livro, que elas são bem iniciais, mas profundamente problematizantes para se entender essa ciência. E a gente evidencia lá questões sobre falsificacionismo, comprovação, né, a ideia da organização, da sistematização, né, como é que isso se coloca no cenário de produção da ciência, né, e basicamente o interessante desse livro, agora uma propaganda sobre ele, né, que a todo momento que tu vai lendo, tu vai concordando, é isso, não, realmente é assim. E aí no próximo capítulo ele vai dizer, olha, aquilo ali que eu falava sobre, por exemplo, que é necessário comprovar fatos, não é bem assim. Daí ele te traz uma série de argumentos e tu vai pensar, tem razão, não era bem assim, agora é assim, daí tu vai concordando. No próximo capítulo ele vai, ou seja, ele vai sistematicamente destruindo uma série de crenças importantes para a gente aprender sobre o funcionamento da nossa ciência, e se a gente quer buscar o seu funcionamento, estamos novamente definindo como que ela é ou o que ela é. Nesse processo de modificar Chalmers, de organizar como o que é a ciência e como ela funciona, né, talvez um dos elementos que a gente consegue tirar, né, e fazer emergir dessa leitura tem a ver com o consenso. Há uma sistematização e legitimação da ciência que é condicionada a essa comunidade glocal da ciência. E o glocal me aproprio desse termo no sentido daquela ideia que relaciona uma globalidade, ou seja, né, o planeta, né, esses diferentes grupos que se distribuem no planeta, e cada vez mais a comunidade científica ela se torna internacional, né, mas também com as questões locais, por isso o termo local, né. Então, necessariamente a gente evidencia que há um processo que trabalha com o consenso. Não o consenso no sentido de unívoco, de apenas um, mas na produção de um consenso, né? Mas no processo de que eu realizo uma pesquisa e submeto a própria comunidade à validação dessa pesquisa, né? Então, ainda que Alan Chalmers possa nos discutir e finalizar o livro com algumas perguntas a mais do que quando a gente inicia ele, talvez a questão do consenso seja importante para trazer para a situação atual, né? Uma vez que é esse próprio consenso da comunidade científica que está sendo discordado. Quando a pessoa fala, eu não concordo com essa ciência, ela não está concordando com um consenso, não é com uma pesquisa, não é com um dado, né? Mas sim um grupo de pesquisadores. E pesquisadoras, claro. E aí, basicamente, a gente pode pensar ainda como funciona a ciência, afinal, e relacionar as ciências individuais versus a ciência coletiva. Porque
basicamente, nós temos cada vez mais a presença da ciência do achismo, né? E aqui está o Alessandro, né? Eu vejo que a Aline também está aqui, né? E a nossa formação foi conjunta, né, na URGS, num certo período, e a gente conviveu ali com um professor que falava, né, isso em aula, né, muito claramente. Não me venha trabalhar, não venha discutir aqui, né, nesse espaço, com a ciência do achismo, né? O achismo na ciência. O achismo, ele não é nada mais do que uma opinião que não consegue se organizar, né? Muito limitada, justamente pelas suas próprias características, né? Então, vivemos, parece-me, muito um tempo dessa ciência do achismo. E essa ciência do achismo se transveste de um processo de legitimação tão achista quanto ela, que vem a ciência e a verdade do WhatsApp, né? Porque a minha tia disse que é verdade. Porque o meu primo, que conhece uma senhora que trabalha em tal lugar, que lá aconteceu isso, né? E aí, realmente, temos um problema de discussão, né? Que não comparamos ou discutimos mais processos que passaram por essa legitimação da comunidade, mas que se dispersaram numa nuvem, né? Quase que imaterial. Só não é imaterial porque se consolida, né, na tela de um celular, de um computador, né? Mas que é extremamente problemático. E, nesse sentido, essas discussões juntam elementos do campo das crises, por exemplo, políticas e econômicas, que eu apenas apontei como uma delas, por favor, não entendam que sejam essas, mas algumas são essas, né? E vão criticar justamente a discussão. Bom, a ciência interessada, né? Porque lá tal pesquisa foi financiada por tal instituição, e isso é muito interessado, então isso daí não é verdade, né? Há uma série de questionamentos nisso. Então, se aquilo ali não é verdade, eu posso assumir essa mensagem da minha tia. Porque a minha tia, sim, tem interesse real na minha saúde, né? Contudo, vamos, né, discutir o limite da crítica à ciência. Se a ciência é, sim, interessada, se a comunidade científica também é interessada, porque, afinal, né, como Chalmers vai nos apontar, como Timothy Lenoir vai nos apontar, como Bruno Latour vai nos apontar, né, existe sim esse processo de produção de uma comunidade produzida por sujeitos, e se é produzida por sujeitos, é condicionada a os entendimentos e as dinâmicas desses sujeitos. Então, sim, a ciência é interessada. Mas seria isso um problema? Seria esse um problema, por exemplo, no sentido de escolher por usar ou não usar um certo medicamento? Ou seria esse um problema no sentido de a gente escolher uma ou outra abordagem num processo de pandemia ou num processo de ensino, né, escolher por essa ou aquela via de ensinar algo? E aí a gente pode pensar que, além disso, quando a gente começa a observar, olhar para as ciências de modo como um todo, né, a gente vê que, talvez o mais ideal seja falar de ciências e não ciência, né? Como o quadro famoso, né, da Escola de Atenas, e que a gente consegue, basicamente, organizar a nossa discussão de modo muito resumido, né, uma caixinha muito frágil, que a gente pode estourar ela depois que entender, mas de modo muito resumido nós temos ciências basicamente exatas e ciências humanas, né, que se articulam, que se imbricam, que às vezes a gente não consegue saber qual que é qual, mas fundamentalmente a gente divide essas duas coisas. E aí nós temos nessas ciências diferenças de produção, diferença de organização, né, diferenças de objetos, de métodos, né, métodos. Nós temos em ambas, basicamente, o processo de dado-argumento como forma de legitimação, né? Então, a apresentação de dados, a explicação sobre aqueles dados para argumentar e legitimar aquelas discussões, mas que ainda assim são característicos, né, num campo e no outro. Por exemplo, se cada um de nós aqui, né, for analisar um artigo publicado numa revista internacional da área da química, né, da química aplicada, e comparar com um artigo também publicado numa revista tão qualificada como, né, a anterior, também internacional, da área do ensino de química, são discussões completamente diferentes, objetos diferentes, métodos diferentes, né?
Contudo, ainda assim, ambas, né, essas ciências, ou esses diferentes grupos, ou essa ideia de ciência, sim, trabalha com esses processos coletivos de legitimação, né? Porque necessariamente hoje a gente evidencia que ninguém consegue produzir pesquisa, e aqui me refiro extremamente à universidade, porque nós temos poucos centros de pesquisa pura aqui no Brasil, por exemplo, o INPE, o Instituto Butantan, a Fiocruz, né? Mas, de modo geral, a maior parte da pesquisa quem produz é a universidade, né? E na universidade, nesse cenário, nesse contexto que a gente vive aqui, não é possível nós fazermos pesquisas sem nos colocarmos nesta roda dos processos coletivos de legitimação, né? Porque, afinal, ninguém faz pesquisa para si. Faz pesquisa esperando, obviamente, né, um retorno social, mas a discussão e os tensionamentos com elas, com essas ciências, são feitas fora dali, em outros círculos, com outros sujeitos, como, por exemplo, de uma revista, né? E isso tudo tem a ver com entender esse funcionamento da ciência e a importância de que não só nós que produzimos a pesquisa, estamos no campo de pesquisa, que também estamos no campo da atuação, da formação, seja a formação docente, seja a formação das áreas específicas, né, disciplinares, que a gente não só entenda esse processo, como torne ele mais explícito ao nosso entendimento, para que a gente consiga conversar com os outros sujeitos da sociedade que não estão nesse círculo, né, de procedimentos, para que se entenda como é que funciona. E aqui eu trago um exemplo muito clássico do jornal The Lancet, né? O The Lancet é um jornal reconhecidíssimo no campo da medicina, né? Um jornal que publica diferentes pesquisas, né, de diferentes grupos, que tem lá seus índices de qualificação. E, por exemplo, logo no início do ano, né, em maio, publicaram um texto sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina e a relação, né, com os efeitos, né, sobre os sujeitos que utilizavam esse medicamento, e eles não eram favoráveis à cloroquina, né? Qual é a diferença, né, desse procedimento no campo da ciência daquele do campo social? No campo da ciência, esse artigo ele não foi aceito por ser contra a cloroquina ou porque poderia ser a favor, mas porque os dados trazidos e foram avaliados por sujeitos que não se sabe quem são, porque são sujeitos avaliadores que a gente fala o processo de duplo cego, né? Um avaliador não identificado para os autores, mas conhecido e competente e reconhecido pelo grupo da revista, avalia esse trabalho, né? Analisa seus dados, analisa seus argumentos e diz se ele está apropriado para publicação ou não. Esse artigo passou por isso, foi publicado, e nesse sentido ele foi publicado porque havia discussões suficientes para ser compartilhado com a comunidade. Contudo, esta própria comunidade começou a analisar esses dados e viu que existiam incoerências, inconsistências. A partir desse momento, então, observem que a questão não é se sou favorável ou contra esse texto, mas quais evidências que ele me traz. E nesse processo de evidências, né, o próprio comitê editorial do The Lancet trouxe um texto ali expressando, né, a sua atenção especial a esse artigo, porque solicitou uma revisão de dados, solicitou algumas observações daquilo que foi publicado, porque a comunidade, não só os revisores, mas a comunidade que teve acesso a esse artigo, né, começou a questionar as suas fundamentações, a ponto que os próprios autores escreveram uma retraction que basicamente, né, traziam, né, sobre uma série de argumentos, né, relacionados à publicação inicial do texto, e aí sobre uma revisão independente nos dados. Depois evidenciaram que não foi possível ter acesso a alguns dados porque eram protegidos por sigilo de uma organização específica, né, e que por conta disso eles, os próprios autores, depois dessa discussão toda,
retiravam, digamos assim, a proposta do artigo. Veja que interessante, o artigo ele continua acessível pela internet, ele continua sendo possível ler, mas ele apresenta hoje, né, essa imagem, né, um artigo que foi retratado. Então, basicamente, se a gente evidenciar esse caso, né, da produção do conhecimento, diferentemente da discordância ou da opinião pública que se pauta muito mais por circunstâncias de nível subjetivo, né, a produção do conhecimento no campo das ciências, né, ela passa, sim, por subjetividades, mas também passa por outros critérios que, se talvez não objetivos no modo perfeito, buscam ou advogam para si um pouco mais dessa objetividade, a ponto que um material ele foi retratado. E não só ele é retratado e ele é excluído da leitura, mas ele é retratado, ele ainda está disponível para leitura. Quem acessa esse texto lê que ele sim foi retratado pelos autores. Antes de iniciar o texto, aparece nesse próprio link que vocês têm acesso, né, com o QR Code que eu havia já mostrado, aparece também antes do próprio texto aparece a discussão dos editores, aparece a carta dos autores e depois vem o texto, né? Então, há um funcionamento que não é basicamente eu discordo, eu não concordo com o que tu disse, né? Porque eu acho que, né, há todo um outro processo de produção do conhecimento que muitas vezes não chega à sociedade. Outra coisa, isso não quer dizer que, por exemplo, quando esse artigo for retratado, quer dizer que a cloroquina é válida, que às vezes é uma interpretação que eu já vi até alguns jornais falando, o artigo tal foi anulado, então a cloroquina é boa. Não, né? O que a gente tem são dados que confirmam que aquele artigo ali ele é insuficiente em dados, né? E que em termos da cloroquina, até o momento, nós não temos dados suficientes para dizer que ela funcione. O que é bem diferente de dizer que ela funciona, né? Ou que é bem diferente de dizer que é proibido utilizar. Né? Então, essas interpretações são interessantes para a gente evidenciar essas discussões. Nisso eu chego no quarto ponto, que é uma relação entre opinião e conhecimento sistematizado. E aqui eu trago 3 ideias. Primeiro, né? Qual o limite de generalização das tuas vivências? Basicamente, a gente evidencia, quando se fala ainda mais nesse caso, por exemplo, da cloroquina, que foi muito falado, né? Que a cloroquina cura porque o meu tio tomou e ficou bom. Ou estão saindo dessa discussão, né? Que tem uma politização muito forte, mas chegando na discussão da escola, e hoje é a pior do que a do meu tempo. Lá a gente respeitava, né, o professor e estudava. Ou se não, outros, o SUS não presta, meu amigo não consegue uma consulta. Qual é o limite de generalização desses pontos? Né? Talvez essa crise, essa discordância que a gente vive hoje com as discussões do campo da ciência tem muito a ver com né, esse limite da generalização, porque será que o meu tio é um número suficiente num estudo epidemiológico? Ou será ainda que a minha experiência pessoal, da minha memória, inclusive, de escola, é suficiente para dizer que a de hoje é pior? Ou será que eu esqueci que também meu professor me xingava lá e dizia que eu não aprendia? Ou que meu pai me dizia que estava mal na escola? Enfim, né? Ou que será que a minha experiência do meu amigo não conseguiu uma consulta leva em conta outros sistemas de saúde no mundo a partir do qual o SUS é referência? Enfim, essas problematizações, né, trazem um limite da generalização e que a gente pode chegar, por exemplo, a Bachelard. E Bachelard fala isso. A opinião pensa mal. Aliás, não pensa, né? Bachelard é bem extremado nesse sentido, e eu penso que a gente pode tomar alguns cuidados na leitura dele, mas ele é importante para problematizar o debate. Segundo Bachelard ainda, a opinião ela traduz necessidades em conhecimentos. Ao designar objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los, e não se pode basear nada na opinião. Antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado na produção do espírito científico. E parece que cada vez mais, pelo menos, né, desses últimos momentos para cá, nós necessitamos trazer um pouquinho do Bachelard, trazer um pouquinho das discussões, né, do campo da epistemologia, para tentar buscar pensar um pouco mais sobre aquilo que nós
nos posicionamos, sobre aquilo que nós ensinamos na escola, sobre aquilo que nós trabalhamos na universidade, né? Enfim, sobre aquilo que nós nos posicionamos em termos de um conhecimento. E isso tem a ver também com o mundo crescente de ignorância, né? Se a gente for buscar, por exemplo, os relatórios da Clarivate Analytics, né, publicado em 2020, referente a 2019, nesse repositório internacional reconhecido, né, mas que não tem todas as revistas científicas do mundo, apenas aquelas associadas a esse grupo, nós tínhamos 19.749 revistas científicas em 2019, fora as que não estão cadastradas. Por exemplo, a revista de vocês no Cariri não está cadastrada, a revista, por exemplo, Educação Química em Ponto de Vista não está cadastrada, a Química Nova na Escola não está cadastrada, né? Enfim, apenas um recorte das revistas científicas nesse repositório, né, que passa por essa discussão, aponta mais de 19 mil, quase 20 mil revistas, o que leva a cerca de 126 milhões de citações nessas revistas. Ou seja, a gente evidencia que em 2019, né, tínhamos um número, a tendência para 2020 é aumentar, inclusive, o número de revistas e de citações de trabalhos. Cada vez mais que a gente expande o corpo de conhecimento, cada vez mais também se expande a nossa ignorância. Ignorância no sentido de que eu ignoro muitas vezes a existência de alguma discussão, de algum texto que sistematizou um campo que talvez eu perceba ou que talvez eu nem tenha me apercebido da sua existência, né? E isso tem a ver com a ideia de novos tempos, novos temas. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável, que é um tema que já vem há um bom tempo sendo discutido no campo do ensino de ciências, mas que parece que cada vez mais vai surgindo com novas ideias, com novas propostas. Ou, por exemplo, sobre igualdade de gênero, que é um tema que também, embora antigo, ganha um vulto e um status, né, acadêmico, científico, né, nos últimos tempos. Ou sobre novos modelos científicos, né, ou a quebra de modelos já tradicionais, ou ainda novas técnicas nos campos das ciências, da química, da física, né. Então, cada vez mais a gente evidencia que a nossa ignorância ela é crescente. E, portanto, se a nossa ignorância é crescente, cada vez mais problemático é o limite das generalizações que a gente pode fazer baseados nessa opinião que, segundo o Bachelard, não pensa, né? Traduz necessidades, né, em conhecimentos. E que, para nós, isso pode ser bem problemático. É tão problemático isso que a Unesco publicou, no início desse ano, um material chamado Disinfodemic, né, que era para trabalhar sobre a epidemia de desinformação relacionada, por exemplo, ao Covid-19. Né? Então, traz ali, eu trouxe aqui uma página, né, onde fala dos 9 termos-chave dessa enciclopédia desinfodêmica, dessa desinfodemia, né, dessa epidemia de desinformação. Mas o documento ele é bem extenso, ele vai trabalhando vários temas relacionados a isso e vai explicando cada um desses pontos. Ou seja, se, por um lado, a nossa ignorância é crescente e cada vez mais a gente tem que rever a nossa opinião, por outro, cada vez mais temos de buscar nos apropriar das discussões, ou pelo menos daquilo que nós queremos nos posicionar, para falar sobre. E daí, né? O que isso tem a ver com o ensino de ciências? E agora, já me caminhando para o final dessa exposição, dessa problematização aqui, eu penso, né, a partir de um texto do Alfredo Veiga Neto, né, baseado no Bachelard, também na ideia do Bachelard, de que é preciso ir aos porões. Né? É preciso ir aos porões no sentido de que, a partir do momento que eu estou colocado num círculo de produção de conhecimentos, a partir do momento que eu estou imbricado nas dinâmicas da universidade, como aluno de graduação, pós-graduação, como docente da universidade, ou docente da escola básica, né, é necessário que eu possa ir buscar a base daqueles conhecimentos que eu estou trabalhando para que eu tenha condições de discutir sobre eles, inclusive escolher sobre eles. Né? É preciso saber do que se está falando, né? E isso exige estudo. E aqui eu falo particularmente dos alunos de graduação. Né? Isso exige muito estudo. Aqui a gente fala muito de HB, né? Hora bunda. Tem que ter hora bunda. Né? Tem que ter um processo que
exige, né, esse conhecimento conceitual, estrutural e complexo da área da nossa formação, né? Especificamente, no caso das licenciaturas, o conhecimento didático do conteúdo de ensino é de extrema importância, porque não basta apenas eu saber o conteúdo, eu tenho que saber ensinar isso. E isso já é um outro campo que não é apenas estudar química, mas estudar a didática da química, estudar as discussões presentes, né, por esta área que articula nessa área de interface entre as discussões do campo do ensino e as discussões do campo da química. E, necessariamente, né, a gente pode pensar que alguns conteúdos eles são básicos e fundamentais à formação docente, mas talvez eles podem ser acessórios na formação discente escolar. Por exemplo, sistematicamente eu vejo alguns alunos falando: para que eu vou usar derivada integral dupla, né? Ou derivada parcial? Bom, para que eu vou usar isso para ensinar na escola, né? Talvez o teu processo de ensino não tenha essas coisas. Eu não vou usar lá teoria do orbital molecular para dar aula de química orgânica na escola. Não vai utilizar, né? Ou seja, esses conhecimentos talvez sejam acessórios na formação discente escolar, mas são fundamentais na formação docente, uma vez que é por meio deles que se entende os limites dos modelos utilizados, inclusive no ensino escolar. Quer ver alguns exemplos? Sistematicamente, toda vez que eu tenho a chance de falar sobre isso, eu falo, tá? Se ensina diagrama de Pauli na escola, né? Diagrama de Pauli tem ali, né? Sopa de feijão, né? Essas técnicas, essas mnemotécnicas, né? Mas quase todo mundo que passa pela escola em algum momento que tem química sabe falar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, né? Sabe completar. A minha pergunta é: para que se ensina isso na escola? Há por que ensinar essas discussões na escola? Vejam que se eu me bastar em associar esses elementos que vêm de uma tradição pedagógica, eu vou ensinar sempre isso. Mas se eu buscar uma discussão sobre a intencionalidade que eu tenho com isso daí, talvez eu não ensine. Eu advogo que não ensine, pelo menos, né? Porque se a gente for observar, quando eu falo de subníveis de energia, né, diagrama de Pauli, eu estou falando de orbitais moleculares, e esses orbitais moleculares surgem de um modelo atômico que se propõe, né, que se propõe com base na física quântica e, por derivada, né, na química quântica, né? O modelo de Bohr, que a gente utiliza na escola, ele não chega nem perto disso. Ele é um modelo didatizado, simplificado ao extremo, quase descaracterizado, né? E não temos condições de abordar os orbitais nesse sentido. Talvez alguma escola, algum grupo, algum ciclo tenha condições, talvez, mas na maior parte daquilo que eu evidenciei, não temos tanto, né? E aí fico pensando, para que ensinar isso? Se eu não for aos porões, se eu não buscar aquela base, fica complicado de dizer por que ensinar ou por que não ensinar isso aqui, né? E isso tem a ver, né, com tentar ensinar algo que seja efetivamente pensado para aquele momento e que possa ser apropriado pelos alunos. Porque senão, né, o 1S2, 2S2, 2P entra como mais um elemento que se passou pelo sistema escolar, mas que não foi significado, que não foi compreendido e que talvez entre no mesmo discussão, né, do que uma mensagem do WhatsApp. Porque eu não entendi aquela mensagem do WhatsApp também direito, né? Tem aqueles dados ali, mas eu não sei trabalhar com eles. Por exemplo, modelos atômicos, né? Tem o maldito lá, o pudim de passas, né, que nunca existiu, tá? Pudim de passas nunca existiu. Tem uma pesquisa de doutorado do César Lopes da URGS, que foi até os originais do Thomson lá, trabalhou. Nunca se falou de pudim de passas, foi uma incorreção criada, né, nada a ver. Mas se ensina sistematicamente. Pior ainda, se ensina os modelos nesse sentido linear, né? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, depois ainda trazem às vezes até Chadwick, etc. Mas para que ensinar nessa linearidade se os modelos que a ciência utiliza não seguem essa linearidade? Por exemplo, o modelo de ligação de Lewis não utiliza o modelo de Rutherford nem de Bohr inicialmente. O modelo de átomo cúbico do Lewis foi baseado no átomo de Thomson, né?
Será que eu sei sobre isso? Será que eu sou apresentado, eu busco essas informações que podem colaborar na minha formação docente e, por isso, colabore com as decisões, com as escolhas que eu faço, né, posteriormente para a minha aula, né? Bom, essas questões nos encaminham à discussão de que saber o que, né, não é suficiente. O que é a ligação química, o que é o modelo atômico não é suficiente, né? O que é aquele conteúdo que eu vou ensinar? É preciso também saber como isso aconteceu, como foi produzido, né? Isso tem total relação com entender esse processo de produção da ciência, de legitimação da ciência, né? De organização desses processos que muitas vezes nos passa batido. E se nos passa, talvez a gente não entenda como é que um artigo foi publicado lá e é mentira, então vamos tomar cloroquina até não poder mais. Vocês entendem essa diferença? E isso tem a ver com pensar a história da ciência menos como historinha e mais como epistemologia, talvez, para sair de storytelling e entrar talvez no story thinking, né? Um pensamento sobre esses processos de história, de como se produz, como se organiza, né? E nesse sentido, é preciso ir aos porões quando a gente evidencia, por exemplo, no ensino de química, que existe uma série de discussões já antigas e que talvez precisam ser rememoradas, porque foram, certamente, né, aos porões, para pensar, por exemplo, o ensino de química como o desenvolvimento da cidadania, como o desenvolvimento de uma posição, de uma tomada de decisão, de uma análise situacional, de uma produção de informação que seja uma informação transformada em conhecimento, significado, né? Que não se perca numa generalidade e que possa ser legitimada, né, nesse construto social que é a ciência. Há condições para isso. Problematizo, será que nós temos dado conta, né, de buscar essas situações? Eu penso que não. E por não conseguir isso, talvez alguns elementos da crise da nossa ciência ou da crise da sua legitimidade também passe por nós, docentes universitários, docentes, né, da escola básica, no trabalho que fazemos com a nossa ciência. Para finalizar, sei que já estou no meu limite de tempo aqui, eu não queria fazer algo tão comprido assim, mas eu vou me empolgando, desculpem. Para finalizar, eu tenho algumas provocações, como a relação entre ciência e verdade. Espero que, né, compreendo que, pelo menos para mim e para várias outras pessoas nessa nossa comunidade, a verdade não é limitada à ciência. Mas também essa ideia da verdade não tem limites claros. Qual é o papel das pessoas nisso? Qual é o papel, né, dos próprios sujeitos que participam desses grupos científicos e dos não científicos, né? Se eu for olhar agora para o meu interesse de discussão, né, e talvez de vários colegas aqui, que é entre o conhecimento e a escola. Algumas questões do tipo, o que eu aprendi no processo escolar? Quando eu estou lá, o que eu me proponho a ensinar nesse processo? Talvez mais profundo ainda, o que eu não aprendi e vejo ser necessário ensinar, ou ainda, o que eu aprendi e não desejo ensinar. Se eu não tenho condições de olhar para essas perguntas, né, e pensar no meu processo formativo, no meu processo de ensino, talvez eu tenha algumas limitações nessa caminhada. E finalizo com algumas perspectivas. Será que há caminhos possíveis para além do sistema atual, seja do sistema da organização da ciência, seja do sistema político, enfim, né? E agora esse processo de subjetivação, né? Como é que eu me vejo nesse sistema? Porque, ok, se eu assumir, né, que a produção do conhecimento ele vai além de mim, porque ele envolve uma comunidade, mas também depende de mim como sujeito dessa comunidade e dessas questões subjetivas que envolvem ela, né? Então, que perspectiva a gente pode pensar? É com essas questões, então, que eu agradeço vocês por terem, né, a paciência de ouvir até agora essas provocações, problematizações, e dizer que, bom, eu posso não concordar com essa ciência, mas talvez eu tenha que rever os processos, né, nos quais eu me coloco, como eu coloco ela, e compreender um pouco mais como ela é feita, né, e talvez mais do que isso ainda, quando eu me coloco na posição de docente, né, talvez trazer para os meus discentes, para os meus alunos, esses processos pelos quais ela passa, para que a gente possa entender que às vezes uma discordância com ela, né, pode ser distanciada da distância com aquele sujeito, daquele entendimento, daquele posicionamento político, econômico, enfim.
Essas são algumas problematizações que eu espero que a gente possa conversar sobre elas, né? E, como sempre, agradeço de novo, né, essa atenção de vocês, né, pelo convite, né? Com certeza a gente pode fazer mais atividades dessa, né? Aqui na UFPEL, por estarmos com o semestre em andamento, a gente está basicamente nenhuma atividade online sem ser as aulas, porque isso está demandando bastante dos professores e dos alunos, mas certamente espero que a gente tenha mais momentos como esse que são sempre muito interessantes e aprendentes. Obrigado. Obrigado, Bruno. Muito obrigado por compartilhar conosco essa palestra. É sempre bom a gente pensar, né, sobre... Melhor, pensar sempre é bom, né? Mas nesses momentos, essa palestra vem para isso, né? Vamos pensar um pouco antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Muito obrigado, Bruno, por estar levantando esses debates, né, trazendo esses outros pontos de vista, né, bastante importante, e é para isso que a universidade serve, né, para que nós possamos trazer todas essas demandas, né, ver lados diferentes de determinados fatos, e com isso conseguimos construir, né, a gente tenta construir, né, um caminho a seguir, né, considerando pontos positivos, pontos negativos, né, o que poderia ser melhor, o que talvez não fosse tão bom assim, e assim, até pelo adiantar da hora, né, está muito bom, mas são 6h18, gostaria novamente de agradecer a sua presença, por aceitar o convite, né, trazer essa palestra, esse diálogo, né, com todos nós, foi muito interessante, e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Primeiro, Ale, quer falar alguma coisa, Ale? Eu quero agradecer mais uma vez ao Bruno por ter aceito, por estar aqui, por a gente ter te ocupado toda essa tarde, assim, e ter te feito falar horrores, mas valeu a pena. Acho que tudo que tu disseste são coisas super prudentes e importantes, e que bom que essa sala tivesse um pouco mais cheia para que as pessoas ouvissem um pouco mais. É necessário cada vez mais abrir espaço como esse para as pessoas poderem falar, e que a gente consiga interpelar o maior número de pessoas possíveis. Obrigado. Eu que agradeço, né, a Olê pelo convite, né, intermediando também o Gilson, né, os colegas da UFCA com essa proposta, que eu penso que é fundamental também. Fico até assim um pouco envergonhado da gente aqui na UFPEL não ter nada parecido, pelo menos nos cursos, né, nos quais eu estou atuando, com os quais tem feito debate, mas também a gente percebe que a parte do semestre remoto está tomando bastante tempo, né, e isso realmente complicou um pouco a nossa organização. Vocês acham que logo vão entrar, né, no semestre logo a gente vai estar afogado também, logo. Mas tomara que já tenha essa organização, né, que ela não pare, porque realmente é bem interessante, né. Então, agradeço fortemente o convite de vocês, é sempre bom a gente poder falar. Penso que me estiquei até muito na sala, acho que seria interessante ter uma fala mais curta ali, inicial, para a gente poder fazer mais diálogo, mas a criatura vai se inspirando, vai se emocionando e vai falando, sempre passa um pouquinho, né. Mas gostaria de agradecer... Como o Tarcísio tem o hábito de dizer, bom de conversa. A gente vai pegando ali, né, mas... penso que temos várias limitações, várias restrições na minha fala ali, e que também, se caso qualquer colega, né, aluno ou docente, queira também seguir essa conversa via e-mail, né, tem meus dados ali, o Ale também tem, me coloco na disponibilidade, né, de seguir esse diálogo com vocês. Agradeço muito as interpelações que foram feitas, acho que muito apropriadas também, e ajudaram também a fazer pensar e repensar alguns pontos, né, na minha própria fala. Obrigado. Então, novamente, obrigado. Esse movimento é um movimento de resistência, né, para que nós possamos manter junto acesa essa chama da ciência, né, principalmente nesse momento de distanciamento. É importante para nós, professores, é importante para os alunos, e é isso, é realmente um trabalho, né, diário de conversa, de convencimento, né, de debate, e é um movimento que nos alegra bastante. Certo? Muito obrigado por fazer parte desse momento agora, né? Fique
Seja muito bem-vindo em todos os momentos, certo? Sempre que quiser participar, a casa está aberta, certo? Então, eu só queria avisar, pessoal, que semana que vem nós não vamos ter um ciclo de seminários, porque vamos ter o evento da biologia. Então, daqui a 2 semanas nós voltaremos, certo? Com o nosso ciclo de seminários. Então, finalizando, gostaria só de, agora já, boa noite a todos, né? Que se cuidem, embora já... Aqui é noite, no Rio Grande do Sul também, nesse momento. Tá anoitecendo agora. Já estamos aí há 5 meses e meio, mais ou menos, de quando começamos o distanciamento social no Brasil. Continuem se cuidando, né? Aparentemente temos algumas vacinas aí já prestes a serem efetivadas, né? Em últimas análises, para entrar em produção comercial, para que nós possamos voltar Estamos mais todos cedo. de braços esticados para elas. Para tomar a vacina, para que a gente possa voltar ao nosso convívio, né, normal o quanto antes. Só Então, cuidado para não tomar algumas que vão botar chips de localização dentro delas, né? Também tem essa discussão que eu vi no WhatsApp esses dias. Maria. Tem algumas que eu vi que eu prefiro nem comentar. Então, boa noite, um forte abraço. Boa E até a noite, próxima, gente. Boa noite a pessoal. todos. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.